Bom, então hoje a gente dá continuidade. Ontem a gente viu aquela introdução. Alguns de vocês chegaram atrasados, mas no começo eu tinha destacado um pouco que tipo de desafios incômodos, né? Acho que me levaram e nos levam a buscar compreender melhor esse processo e o que teria sido o real cristianismo, quem teria sido o real Jesus, o seu contexto, os seus discípulos, quem estava em volta e o que ele teria ensinado. E com a descoberta recente de Nag Hammadi, a gente passou a ter acesso a um volume muito grande de materiais que não mais possibilitavam a gente ignorar a existência de outros materiais que não apenas o tradicional Novo Testamento e os textos canônicos ortodoxos, que também tem o seu valor, mas há desvios em alguns materiais, como pode existir em qualquer material, né, no registro, na cópia, ou na manipulação, na condução desses materiais, desses recursos, para interesses que por vezes permeiam a divulgação de tais materiais. Eu acho que a Pagels é muito feliz nessa apresentação, ela é bastante neutra em termos de como colocar isso, apesar do Luiz ontem ter comentado que dá esse tom de sou contra a igreja, mas vocês vão ver que no final ela diz, eu simplesmente estou trazendo fatos, né? Eu não estou me posicionando, porque cada um e cada grupo tem os seus valores e as suas defesas. Então, quando eu venho apresentar essas questões, eu realmente tento me pautar por aquilo que eu de fato conheço, por aquilo que eu entendo realmente ser verdadeiro. Não tenho segundas intenções. Nos congressos que eu vou, a gente, primeiro slide, a gente tem que botar se a gente tem conflito de interesses. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu acho que é muito importante, por a gente estar num país cristão, predominantemente cristão, a gente ter acesso a ter mais dessa possibilidade de informação. Então, quero convidá-los a gente continuar essa reflexão. Os capítulos 4, 5 e 6, o capítulo 4 vai falar sobre essa história da paixão de Cristo, né, a chamada paixão de Cristo, né, então, e que isso leva, como está no título, a perseguição dos cristãos, a perseguição daqueles que não aceitavam a paixão como ela é contada e tudo que ela implica no sentido de devoção, no sentido da crença em relação a tudo isso. O capítulo 5 vai fazer uma discussão sobre qual é a verdadeira igreja e as discussões que haviam na época e que chegam até nós, né, continuam permeando todo o nosso discurso. E o capítulo 6, ela vai abordar como existem influências orientais nesses textos e como tem muito de mística e de meditação nesses textos de Nag Hammadi, coisa que muitos de nós, quando buscam esses materiais, perguntam, sentem falta, porque o texto bíblico, o Novo Testamento, como a gente conhece, ele tem muito pouco disso. Ele tem bons princípios, tem orientações, mas você vê pouco daquilo que a gente, na literatura mais oriental, a gente conhece como meditação, como mística e essas coisas que quase não tem. Claro que no cristianismo tem, mas porque existem místicos isoladamente que tomaram aqueles princípios e colocaram isso em prática e relatam sua vida e sua experiência, né? São João da Cruz, Teresa d'Ávila e tantos outros caminho afora, né? Mas ela mostra que isso está bem presente nos textos, né? E aí depois tem só a conclusão. Então vamos lá, capítulo 4. A paixão e a perseguição aos cristãos, né? E ela fala bem na abertura de que eu falo que há incorreções históricas nesse material, porque ela toma nas colocações dela, ela é uma historiadora, ela traz muitos dados que em geral a gente não tem acesso,
mas ela está dentro de um ambiente tradicional. Então, assim, eu vou colocar alguns questionamentos em relação a outras fontes que eu tive acesso, que nós temos acesso, e que ela, até porque está sendo patrocinada no doutorado dela, a bolsa dela é da instituição religiosa, né? Talvez ela tenha tido também alguns cuidados em relação a isso, né? Ela tinha conflito de interesse, né? A gente tem que tomar certos cuidados. Ela era apenas historiadora, né? Ela é uma historiadora e ela fez o doutorado numa, eu não me lembro qual foi a instituição, mas uma instituição, que a bolsa dela foi paga por uma instituição católica. E mesmo assim... E ela coloca muita coisa porque é evidente, são evidências, né? São evidências, não tem como isso. E eu acho que ela coloca muito bem no sentido de nos provocar a reflexão, né? Então, no começo ela comenta os Atos de João e o seu simbolismo. O Atos de João, quem leu o livrinho, né, o Hino de Jesus, o Atos de João é um texto razoavelmente grande, eu já li o Atos de João, e dentro do Atos de João tem duas preciosidades, que é o Hino de Jesus, que a editora Teosófica já publicou, vocês podem ver que sou eu que sou tradutora, né, revisora do material, e a gente um dia ainda vai trazer isso para cá, porque hoje eu conheço muito mais sobre isso do que na época eu conhecia. E tem um outro texto, um outro hino pequeno, que é a Cruz de Luz ou a Crucificação Gnóstica, que já está traduzido, já está comentado e vai ser mais um dos livros que está na nossa lista para em processo de revisão, né, para a gente lançar o livro. E é mais ou menos fininho como esse também, só que a gente está agregando outros capítulos com informações que a gente tem e que melhora o entendimento. Tem um dado importante, na minha opinião, de chamar a atenção sobre o Atos de João. O que foi chamado de Atos de João, como é muito comum acontecer, foi a reunião de uma série de materiais atribuídos a João Evangelista, porque o personagem no Hino de Jesus é João Evangelista, mas são materiais que quem tem um mínimo de conhecimento histórico percebe que tem personagens de diferentes séculos colocados tudo junto no mesmo balaio, como se uma coisa se seguisse a outra, e é material realmente muito confuso, muito distorcido e com interesses outros permeados ali para tentar contar uma história para convencer pessoas. Isso é muito comum, isso se faz, sempre se fez e continua se fazendo. Quem tem o domínio da língua, às vezes utiliza esse dom, esse domínio, na condução daquilo que lhe interessa, e nem sempre isso é necessariamente verdadeiro. Então ela só comenta o Atos de João e o simbolismo ali presente, porque a cruz de luz, ou a crucificação gnóstica, vai falar da paixão do ponto de vista gnóstico. Então por isso ela começa citando, esse texto existe e ele dá uma visão diferente. Outro material que tem sobre isso é o Evangelho de Filipe, né, que é muito claro também em mostrar que há uma outra história. No Evangelho da Verdade também tem algumas parcelas, então ela vai ilustrar um pouco disso. Diz ela que quando Augusto governa a região, né, de 27 AC a 14 DC, repressões a qualquer dissidentes sociais, incluindo astrólogos, magos, seguidores de outras religiões e tradições estrangeiras e filósofos, foram perseguidos, né? Houve essa perseguição a toda e qualquer pessoa que pensasse ou trouxesse ideias distintas. Isso acontece em qualquer lugar, não foi diferente lá. E aí esse capítulo, ela discute quem e como aceitavam o sofrimento de Jesus e o próprio sofrimento em função de serem ou não ditos cristãos. Quem se dizia cristão e aceitava ou não o sofrimento como parte da prática, da tradição, né? Os sacrifícios, torturas, leis que a gente vê nos filmes, né, que eram estimulados por alguns grupos, e até hoje em alguns grupos religiosos existe a questão do martírio, do autoflagelo, né? E ela vai dizer que os gnósticos consideram isso um absurdo, uma inutilidade. E aí eu vou pensar como um mestre pensaria: ele quer que você tenha força, condições, energia para realizar as coisas que precisam ser feitas. Então, que sentido tem o martírio?
Porque o martírio tem muito sentido de você mostrar o quanto você se devota, mas se devota burramente, você perde a energia numa coisa que não vai ajudar os outros, né? Então é uma expressão de mostrar devoção, mas talvez não seja uma expressão inteligente. E é esse o caminho que ela vai... Focava no corpo físico, né? Na verdade tem a ver com aquela questão de que o corpo, como templo da alma, ele não pode atrapalhar o seu caminho. Então você maltrata o corpo para que ele não te atrapalhe. Me diz, depois que você topa o dedão do pé no pé da cama, se o teu corpo vai te ajudar mais ou vai atrapalhar mais. Você está com dor, você não vai funcionar. Por isso que as verdadeiras tradições religiosas insistem muito na necessidade de saúde, para que você tenha um corpo, um templo que não atrapalhe o trabalho, que você tenha mais energia e uma vida longa. Pensem em uma coisa comigo que vai ter a ver com esse capítulo. Se Jesus tivesse morrido com 33 anos, segundo a história oficial, ou com quase 50, segundo o Irineu e a história não oficial, ou tivesse vivido 80 anos, como é o caso de Paulo, em qual dessas três condições ele teria tido mais oportunidade de ensinar, de transformar, de fazer o seu trabalho? Se ele vivesse muito mais tempo. É o mais comum, a maioria dos grandes mestres terem vidas longas. Porque eles têm uma energia de muito boa qualidade, 2, eles têm muita sabedoria e inteligência para viver uma vida dedicada a isso, portanto com saúde. 3, eles têm um bom karma, né? 4, eles sabem que quanto mais tempo ele viver, mais tempo ele tem de poder fazer algo. Porque a infância é um período extremamente importante. Se você não tem uma boa formação na infância, a chance de trabalhar bem na vida adulta é pequena. No entanto, é um período que você perde muito tempo. Quanto tempo a gente leva para conseguir se tornar capaz de começar a ensinar? Os essênios diziam que com 30 anos. Eu não vou chegar tão longe. Mas... eu sou mais velha, a gente sabe que antes dos 24, 25, o nível de maturidade, de entendimento do mundo é muito pequeno. Então imagina quanto tempo ele tem que viver para ter a sua formação, para então começar realmente a fazer um trabalho mais sólido, mais consistente, mesmo que ele tenha velhice de alma. Claro, quanto mais velho é de alma, mais rápido esse processo acontece. Tem gente que é infante, está na infância até os 60 anos, né? Então assim, é muita perda de tempo ter uma vida curta com o mestre, então eles vivem o máximo possível. Infelizmente, o projeto Jesus foi abortado, ele foi assassinado, o karma não deu certo ali, e isso acontece eventualmente, né? Mas... Ô Jane, Alberto tem uma palestra sobre essa cruz de luz no YouTube, ele deu até na Sociedade das Outras. Exatamente. E quando ele deu, eu não sei se é essa que você está falando, porque não foi só uma vez que ele apresentou a cruz de luz. Mas eu acho que agora, essa última que ele deu, justamente porque a gente estava trabalhando em cima do texto, entendeu? Então, enquanto a gente está preparando o texto para publicar, você também prepara palestras, atividades, porque você vai juntando, bota a energia toda focada para aquilo, naquele momento. Mas o livro vai sair. Eu acho que os livros começam a sair a partir agora de janeiro, fevereiro. Não estou garantindo nada, não é promessa. Mas o primeiro livro já está na parte final de diagramação, de edição final, assim, de material da coisa, né? O texto já está pronto. Então 2020 vai E o ser segundo só... está praticamente pronto também. Então agora é começar a sair. O Alberto está estudando, está escrevendo muito. E não é só ele, né? Tem material da Laia, tem material meu, tem material da Marina, tem material de outros, tem muitas traduções que o grupo, o Garba, está fazendo e que vão ser disponibilizadas, né? Mas como ainda não saiu nenhuma, a gente não vai divulgar. 2020 então vai ser só lançamento? Eu acho e espero que sim, mas vamos ver. A gente está com calma. Né? Para isso a gente tem que ter saúde e tem que viver muito, porque senão você não consegue executar as tarefas. Né? Bom, então houve essa perseguição e esse capítulo então discute a questão do sofrimento. É interessante que ela diz, né, os sacrifícios, as torturas, as leis e o efeito psicológico de mostrar o suportar dos martírios. A igreja, vocês sabem disso,
enfatizou muito a importância de você aceitar o sofrimento de Jesus, e se ele suportou tudo isso, nós temos que suportar também, e aceitar todos os sofrimentos e se jogar de corpo e alma em suportar essa carga. Só que quando você associa isso a uma vida única, e que se você sofrer bastante você vai para o céu, há uma distorção grave. Se você associa isso com a possibilidade, que na minha opinião é a realidade, de que nós temos em cada momento de vida, em cada encarnação, apenas mais uma pérola nessa grande corrente, você vai entender que aquele período você quase que perdeu tempo, porque você vai ter que voltar para começar de novo, porque você ficou perdendo tempo em gastar energia em sofrer. O sofrimento é uma realidade, diz o budismo, e vocês vão ver o hino de Jesus, por exemplo, que eu comentei ontem. Ele enfatiza que se a gente soubesse o que é o sofrimento, a gente aprenderia a não sofrer. Mas a gente é insistente, né? A gente gosta de sofrer, e ainda tem uns então que se martirizam para piorar mais a situação. É uma questão de escolhas, e ela vai criticar isso, vai mostrar como os gnósticos criticam isso. O autor... Desculpa? Acho que o maior problema nessa filosofia é exatamente a ausência da perspectiva da reencarnação. Talvez seja. É um problema muito grande, e a falta de visão da lei do karma. Eu acho que, porque assim, tá na base da lei do karma que eu vou falar, mas isso sempre me mexeu muito comigo. Você sabe como eu gosto de discutir a questão do karma, de como as coisas se amarram e se envolvem. O gasto de energia que a gente tem com bobagem e com causar sofrimento a nós mesmos seria melhor direcionado se a gente colocasse essa energia para estar estudando mais, conversando mais, fazendo ações benéficas para todos os seres, cuidando da gente. Não para perder tempo olhando no espelho, se maquiando não estou falando isso, mas cuidar da gente no sentido de cuidar desse templo para que ele possa ter mais vida, mais saúde, mais qualidade, para ir mais longe e fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, sim, tem a ver com a questão da lei do karma, mas eu acho que a gente tem que entender que a lei do karma tem a ver com a questão de preservação da energia, né? E como você retroalimenta todo o teu fluxo, cada vez carregando mais essa bateria para que você possa ter cada vez mais condições de fazer muito. Com que? Motivação, né? Qual a motivação adequada? Para si e para os outros. Porque se você não fizer pelos outros, para você não vai sobrar nada. Esse texto, Testemunho da Verdade, é um texto que beira um pouquinho mais aspectos de questionamento filosófico, né? Ele é um texto mais filosófico. E o autor, que é da escola de Valentino, mas não tem autoria, não se sabe a autoria, ridiculariza a crença popular de que o martírio assegura a salvação. Lembra? Que é o que eu estava comentando, né? Se a vida for bem sofrida, você está garantido que vai sentar ao lado do Pai após a sua morte. O pior, Jana, é que nós fomos doutrinados com essa teologia do sofrimento. Sim. Isso é muito difícil de tirar, então. Exatamente, isso permeia muito a nossa sociedade. Isso. E tem muita gente que se autoflagela, mesmo que não seja da forma que a gente mais fala, né, que é fisicamente, mas se autoflagela porque assim, eu tenho que fazer, eu não mereço, eu preciso, assim Deus vai cuidar de mim. A função de cuidar de você é sua mesmo, se vira, se vira. Né? Deus nos dá os mecanismos, os instrumentos, mas a gente é que tem que cuidar disso. Mas tem uma coisa aí, grosseira, evidentemente, porque realmente ela não vai levar à finalidade, mas esse autoflagelo ele tem uma função de desligar você com o corpo, que leva a estado... De desligar? Eu tenho e também tem a questão é a mesma coisa que com as substâncias alucinógenas. Sim, sim. Eu acho interessante essa discussão, Jairo, no sentido de a gente pensar assim que quando você faz o autoflagelo tentando aquietar o teu corpo, talvez você esteja sendo, como é que eu posso dizer? Você esteja desrespeitando uma parcela. É uma aberração. Exato, eu não estou falando que é certo, não. Estou falando que ela provoca
estados grosseiros de êxtase. Sim. Porque ela provoca realmente, Masoquismo. pelo você exaurir o seu corpo em sofrimento, provoca... Você quer sair daqui. Aí você entra num patamar lá de êxtase. Que é semelhante aos alucinógenos. Exatamente. Mas é grosseiro, e eu não estou dizendo que é certo não. Depois que Só sei que passar a dor, é muito karma que você está gerando também, que você está... você está maltratando voltando seu vaso, que seu te templo. Exatamente, Entendeu? exatamente. Isso Então, vai tá gerar, muito na minha errado. opinião, sim, vai gerar um karma que você vai ter que resgatar. Mas que existe esse fundamento. Tem sim, você tem razão. O Então, Jean, fala, oi. Até porque na yoga, nos textos do yoga, eles falam que o Hatha Yoga é tratar o corpo com o máximo carinho. Paulo fala disso, né? É o nosso templo, é o que Aí você tem para trabalhar. muito com essa. O problema é que algumas, na minha opinião, são distorções da leitura que alguns fazem, colocam o corpo como o ruim e, portanto, tem que ser aquietado. De certa forma, sim, ele tem que estar quieto para não te atrapalhar, mas ele é o instrumento com o qual você trabalha. Me digam alguma coisa que você não faz usando o corpo enquanto você está encarnado. Me diz alguma coisa, me digam o que você faz não usando o corpo. Enquanto você usa o corpo para dormir. Até para pensar precisa do cérebro. Para pensar você precisa do cérebro. Não tem o que a gente, enquanto encarnado, você não se desliga do cérebro, do corpo. Você não se desliga. Mas o espírito... Pode não ser visível, evidente o uso com o corpo, mas sem o sistema nervoso funcionando, você não funciona. Você não sonha, você não viaja, você não faz, porque você depende daquela conexão com aquele sistema. Agora, e aí é o que você também está chamando a atenção, que isso é um problema. Você passar a dar um valor a esse corpo maior do que aquilo que ele é, que é um instrumento para você colocar em ação, e para ele ser um bom instrumento você tem que fazer ginástica, você tem que alimentar ele bem, você tem que manter a higiene. Isso não é hedonismo, isso é cuidados com o corpo. Tem gente que ultrapassa esse limite e passa a se olhar no espelho, né? Então assim, quer fazer isso? Tudo bem. Mas entenda que isso pode facilmente descambar para uma distorção, que é a valorização do corpo além daquilo que ele é, e é muito útil e precisa para isso, que é servir como instrumento para as suas ações, porque nenhuma ação sua você vai fazer sem ele. Vai filosofar de barriga vazia. Não tem como. O estômago lá ronronando e você tentando pensar no cosmos, não funciona. Salvo quando ultrapassa, como você chamou a atenção, aquele estado em que está de tal forma aquilo doloroso e desconfortável que você desconecta. Só que isso não é saudável. Se não é saudável, você vai pagar um preço O depois. Novo Testamento diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O livro de Tomé, É pra Jesus focar dá na mente, muitos né? comentários para Tomé sobre isso. Que ele não pode ignorar o corpo, mas ele não pode dar vazão aos domínios, aos desejos, aos instintos do corpo. Né? Porque a gente vive muito por instintos. Então vamos lá. Então diz o Testemunho da Verdade que a crença popular no martírio, que assegura a salvação, é ridícula. Isso é futilidade. É necessário conhecer Cristo e não apenas falar dele. Você tem que, em corpo, conhecer Cristo e não apenas falar dele. É necessário possuir a palavra que dá vida. A palavra que dá vida é uma tradução para gnose. Gnose é aquela palavra, naquele mesmo sentido de verbo, do logos, né? Que está diretamente ligado àquilo que de fato está diretamente ligado ao intuitivo, né? No sentido búdico mesmo, que dá a vida. Né? E não simplesmente a verborreia, né? O discurso. Se discurso fosse o suficiente, se saber as coisas que estão nos livros fosse o suficiente, todos os meus colegas professores universitários seriam iluminados. E como diz o Alberto, é o local menos educado que ele conhece, né? Porque muitas e muitas vezes é só É uma intelectualidade vazia. Muitas e muitas vezes. Tem o seu valor em alguns aspectos, mas a maior parte é arrogância pura. É um ambiente muito difícil de conviver. Muito difícil de conviver. Desculpa interromper, mas a gente poderia fazer a ligação entre essa perspectiva de Cristo como esse conhecer, como ele disse, é necessário possuir, com aquela expressão que você colocou no início ontem, de Jesus, o vivo.
Eu não tinha pensado assim, mas pode, né? Lembram? Jesus o vivo é aquele que está sempre vivo. É que a palavra que está sendo usada aqui, para Deus não faz diferença entre Cristo, o estado crístico, e Jesus, a pessoa de Jesus. Tá? Então, eu estou usando o texto dela. Mas vamos lembrar, Cristo é Atma. Mas ela se refere a Cristo aí, Jesus. Ela tá se... Eu não sei. Não tem eu como não ser sei. Jesus porque é necessário possuir. Mas ela está se possuir referindo a à figura. tradição paulina, que diz que Paulo conheceu Cristo, né, no Que caminho não sou eu de quem Damasco, vive, mas Cristo vive em mim. em mim. Alguns interpretam como Jesus vive no meu coração. Agora, o real que eu entendo ali, ele está dizendo, eu conheci a palavra verdadeira, eu conheci o Logos em mim. O Cristo vivo Jesus em mim, exatamente. Que é, em última análise, o Jesus vivo. Sim, exatamente. Eu não tinha pensado dessa forma, mas é. O Jesus persona. Isso, Mas... não seria o Jesus persona, exatamente. Essa palestra é de sábado. É de sábado. Então é necessário possuir a palavra que dá vida. Critica os que entendem o texto, né? Fala que os gnósticos. Diabetes hoje é tarde. São 3 textos ao mesmo tempo, tá vendo, Luiz? Os diabéticos hoje é tarde, os gnósticos agora de manhã e o pós-doc. Critica os que entendem que Deus deseja sacrifícios humanos, né? O texto Testemunho da Verdade fala isso e outros gnósticos vão dizer isso é bobagem, esse tipo de sacrifício, né? O martírio, que acham que sofrendo alcançarão a ressurreição e aí diz, estão apenas destruindo a si próprios. E é essa ideia que eu acho importante destacar. Quando você se maltrata, você está destruindo a sua possibilidade de descendo, você está destruindo o seu caminho. Provocando o karma também. Né? Sim, você está colocando em risco aquilo próprio que você está dizendo que gostaria de fazer, porque você está tirando a sua energia e desviando ela para um desgaste desnecessário, desmerecendo o seu tempo. E essa outra polaridade dos que... Sim, dos que só é hedonismo, né? Só olham para o corpo e tem os que desmerecem por completo o corpo. Falamos de caminho do meio, né? Que é assim, nem para um lado nem para o outro, não trabalhar nesses polos. Para usar. O Evangelho da Verdade, esse sim é atribuído a Valentino, narra como Jesus, preso a uma árvore, foi assassinado. Carminha, né, que eu estava falando ontem, eu fui com você, o Evangelho da Verdade fala, como o Cruz de Luz fala, que Jesus foi apedrejado, amarrado a uma árvore. Então ele teria, junto com seus discípulos, sofrido uma emboscada. Gente, eles não tinham um auditório, né, onde sentavam, passavam PowerPoint para ele dar as aulas. Eles sentavam embaixo de uma árvore ou se encontravam em alguma casa, algum templo pessoal que eles tinham. E conta a tradição que eles estavam em ambiente aberto, embaixo de uma árvore, conversando, né, trocando ideias. Não imagino que eles ficavam falando abobrinha, porque o tempo é curto, tem que aproveitar ao máximo, né? E aí eles foram pegos numa emboscada. O objetivo dos que estavam emboscando era assassinar Jesus, obviamente, tinha que tirar ele de cena, né, para ele parar de atrapalhar, exato, aquele ambiente. E aí, como é comum naquele ambiente, ele foi apedrejado, desfalecido, foi amarrado a uma árvore e acabou morto, né? Mas isso é assassinato, né? E aí o amarrar na árvore também te dá essa ideia de cruz. A cruz, nesse sentido, a ideia da cruz é uma questão simbólica, né? Em que ele desce na matéria e ali ele está presente. Quando Cristo desperta, no caso em Jesus ou em cada um de nós, você está no centro dessa cruz, né? Você está presente, mas conectado. Nas iniciações egípcias, o candidato era colocado numa cruz, isso, aquela ele cruz ficava assim, exatamente na né? posição do crucificado. Isso. Agora, essa é a simbologia, exatamente, o influxo divino encontro lá da matéria, isso. que é a cruz. Exatamente. Isso aí, e esse é um símbolo universal. Né? Então, e Heracleon, que é um dos últimos, como Marcion, um dos últimos gnósticos, Heracleon já é do início do século III, se eu não me engano. Ele escreve muito sobre João,
né, sobre a tradição joanina. Ele diz, o necessário não é o martírio, mas o necessário é confessar Cristo na conduta de suas vidas. A vida quem vai dizer? É aquela coisa, né? Você fala. É o perigo que eu disse ontem de você estar aqui na posição que eu estou. Você fala, termina, fecha a porta e aí vai lá para a churrascaria, tomar umas Billy Night, falar da novela, discutir qualquer coisa. Então, assim, o confessar Cristo é você demonstrar nos seus atos de corpo, fala, mente, né, todas as suas atitudes, que aquilo tem algum grau de veracidade na sua vida, e não é apenas um discurso. Já que estão me pagando, né, para falar, que eu vou falar sobre isso, então não estão me pagando, dizendo que isso é o que acontece, que a gente vê muito por aí, né. Aliás, eu vi num congresso uma vez, cobraram de um que estava fazendo a palestra, porque ele estava falando sobre X, porque de manhã ele tinha falado sobre Y. Ele só virou e mostrou assim o banner do patrocinador. Cara, olha aqui, olha quem é que me trouxe aqui agora. Não, você já deve ter assistido esse tipo de coisa acontecer, né? Então, só é um verdadeiro cristão aquele que nos seus atos demonstra isso. Agora, quem somos nós para julgar? O julgamento deve ser seu mesmo, acerca de o quanto aqueles princípios, aquelas supostas verdades você coloca em prática. E a gente, às vezes, eu acho, hoje eu sou um pouco mais amena, eu acho que a gente tem que ter um pouco de aceitação dos nossos limites. Para algumas pessoas, às vezes, você gosta muito de uma determinada ideia ou defende muito uma determinada postura, mas você ainda não consegue colocá-la plenamente em prática. E a gente, inclusive, bate palma para quem já consegue, mas desculpe, eu ainda não dou conta, né? Então, assim, a gente tem que ver até que ponto você consegue. O problema é quando você está nos extremos, você defende isso, mas a sua vida é completamente o oposto daquilo. Então, você só tem Cristo na sua expressão, você só tem Cristo de fato em você se ele se manifesta na sua conduta. Né? Se a sua conduta é condizente com aquilo que supostamente Jesus teria ensinado sobre o caminho crístico. O 5º capítulo, que é bem interessante, é um questionamento que a Pagels faz sobre de quem é a verdadeira igreja, que é a eclésia, lembra? A assembleia, a reunião, porque ela dá exemplos, inclusive, ela dá exemplos de que a quantidade de entidades que se autodenominam cristãs é tão grande e muitas vezes tão diversa em termos de atitudes, de ensinamentos e tudo mais, que há um questionamento óbvio onde é que está a verdadeira igreja de Cristo? Onde é que está a verdadeira, onde se Jesus viesse ao mundo, vocês acham que ele entraria em alguma dessas igrejas e templos? Sinceramente, eu duvido. Eu duvido, até porque a ostentação e a localização física não é o que te faz um cristão. O que te faz um cristão é a atitude adequada em comparação com aquilo que Jesus teria ensinado, ou aquilo que te leva ao caminho de despertar o Cristo em vós, né, que é a nossa única esperança de glória. Né? Então, ela faz nesse capítulo essa discussão, e ela tem um momento que ela diz assim, a gente tem que perceber que se dizem cristãos, e são considerados cristãos, desde aquela congregação mínima, num bairro extremamente pobre no meio da África, e que eles só ouvem o que o único letrado no grupo fala e rezam e ponto, até outras em que você tem toda uma parafernália e você faz idolatria a coisas bem variadas, né? Ela diz assim, tem grupos que ficam gritando nas ruas, tem outros que apenas se recolhem, recolhidos, reservados e quase não divulgam a si mesmos. Então, o que é a verdadeira igreja? Quais dessas denominações tão variadas de igrejas, muitas vezes com ensinamentos tão diversos, seria a verdadeira igreja? E aí ela vai terminar esse capítulo comentando que
que segundo a Igreja Católica, há 3 coisas que dizem que uma igreja é cristã: seguir o credo, obedecer o clero e acreditar em Jesus, né? E ela diz, bom, talvez a única coisa que ficou sobrando é acreditar em Jesus, mas cada um conta uma história diferente dele, então também não ficou muito igual, né? E ela faz questionamentos sobre o credo, sobre a necessidade do clero. Por exemplo, a eclésia gnóstica não aceita que haja um intermediário entre você e o estado crístico, né? Você não precisa se confessar ao padre ou ao bispo para que você tenha as portas abertas para chegar a alguma coisa. Aliás, Jesus diz que não precisa de um intermediário, você precisa entrar em contato com aquilo de mais real que você tem em você mesmo, isso é vida interna. E aí então diz, tem-se no momento material suficiente para contrastar a Igreja Católica com a versão gnóstica, que se autodenominam filhos da luz, que denunciava os ortodoxos como sujeitos fúteis e vazios. Vocês imaginam que se hoje tem brigas, imagina lá, todo mundo querendo ganhar aquele nome famoso, aquele espaço para mostrar as coisas. E aí me lembra o livro da Pagels, inclusive interessante, sobre Paulo, que Paulo não fez parte dos primeiros esforços da Igreja Católica, porque Paulo era gnóstico demais, né? Mas era impossível a Igreja se sustentar sem botar Paulo para dentro dela, porque Paulo era quem mais disseminava os ensinamentos. Então o que ela fez? Ela fez uma adaptação de Paulo. Paulo se tornou um ex-combatente romano que se transformou e passou a aceitar Cristo e tal, e aí se apropriou de Paulo. E aí a Pagels no livro, né, ela mostra, não, Paulo era tipicamente um gnóstico, as frases dele são gnósticas. Né? É muito claro, e os materiais de Paulo aqui, eu vou terminar com o material de Paulo hoje aqui. Os materiais de Paulo são claramente Cristo em vós, esperança de glória, você tem que fazer por merecer, os ensinamentos são dados aos perfeitos, apenas aqueles que estão maduros chegam, né? Podem receber os mistérios. Então ele é muito gnóstico. E foram feitas, obviamente, algumas adaptações nas suas epístolas. E isso é muito fácil, tem muito estudioso das cartas paulinas por aí que diz, ó, essa epístola é verdadeira, essa epístola é mexida, essa epístola não é dele, porque quem entende de linguagem, né, sabe identificar essas questões. Jane, a simbologia do cair, do cavalo, será que... Não sei. Nos apócrifos não cita, né, Pagels, fala se é real ou se foi a igreja criou. Eu não sei. Cair do cavalo. Que ele... Paulo usa essa expressão? Conta-se que ele percebia em algum momento ele caiu do cavalo, ficou cego, não, é porque eu ignoro essa parte da coisa, a questão da perseguição aos cristãos e tal. É aí que aparece ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Para justificar. Para mim isso é tão fora de que eu nem lembrava. Seria para justificar ele estar de um lado e de repente ele vê que a situação é outra. Ele ficou cego e aí começou a enxergar de fato. De fato é simbologia. É simbologia. Porque essa história, com certeza, ela não é verdadeira. Paulo de Tarso nasceu em Tarso, mais ou menos no ano 7 ou 8 DC. Ele era de uma família de origem grega, né? Tarso fica ali no sul da Turquia, na voltinha para entrar na Palestina. Muito jovem, o Barnabé vai buscar a ele e a Apolo, que é de Tiana. Tiana fica alguns quilômetros abaixo, pega os dois e leva para Égae, que era a grande escola de filosofia e de medicina da região da época, onde ele começa a sua formação. Depois ele é levado para Antioquia, onde ele segue a sua formação com... Esqueci?
cansaço, gente. Não dormir todas as noites faz mal, viu? Esqueci o nome, mas tinha uma escola, a escola em Antioquia era a escola que mais se preservou com os ensinamentos gnósticos derivados dos textos, dos materiais que os discípulos, quando saem da Palestina, passam pela Síria e ali ficam, ou dali seguem para outros ambientes. Ali se formou uma escola muito forte. Eufrates, e está faltando o nome do outro. Ali eles tinham... Não. Eufrates tem... Ali é os dois rios, de cada lado o Tigre e o Eufrates. Mas tem o líder, o instrutor Eufrates ali, e tem o outro que eu não estou conseguindo lembrar o nome, que é o outro nome importante. Então, assim, a história de Paulo não é que ele teve uma formação como lutador romano, como é que chama? Gladiador romano, né? Ele, desde o começo, ele foi formado para seguir no caminho do ensinamento mesmo. Deve ter tido seus percalços, sem dúvida, né? Mas não foi, essa história aí foi uma forma de incorporar, de permitir que as pessoas se sentissem convidadas, mesmo já tendo tido uma vida anterior, um período de vida anterior em que não estavam preparados, né? Então aí ela vai continuar falando sobre então essa diferença entre os filhos da luz e os da igreja que estava se formando. Ligação da luz e das trevas. Isso é você que está dizendo. Cristãos eclesiásticos se dizem cristãos, mas não sabem quem é Cristo. Apenas obedecem seus líderes que os oprimem e difamam os que alcançaram a gnose. A Pagels faz esse comentário porque existem muitos comentários nos textos dos gnósticos criticando os tontos cristãos. Como isso é real? Que são. Hoje não, isso não acontece mais, né? Que simplesmente seguem alguém que se auto-intitula eu sou representante de Jesus, né? Eu sei, Deus me inspirou e eu tive um sonho e é para vocês fazerem isso, é para fazer aquilo. Isso. E oprimem com as ameaças de se você não fizer isso, olha o que está acontecendo, a nossa igreja está precisando pintar. Isso é porque vocês não têm fé suficiente, não estão contribuindo direito e por isso a sua vida não está dando certo. E esse é o discurso que está conduzindo muita gente. Está cheio de gente quebrando por aí porque em prol de buscar aquilo que falaste ontem, tem uma mística interna talvez bastante real e acreditam naquilo que está sendo posto, mas não tem discernimento. Então qualquer bobagem que ouvem acabam se martirizando, pagando. Não existe espiritualidade comprada, tá? Não pode esquecer, minha avó comprou cadeira no céu, tá? Eu não compraria, eu acho que é dinheiro mal investido. Se a gente fizer uma analogia a fases internas, tipo desde sim. Nós enquanto bebê até a não precisa nem ser interna. Então o bebê depende de o que a mãe e o pai estão dizendo. O problema é que tem gente que até hoje continua dependendo de alguém que resolva a vida dele. O que eu quero dizer, por exemplo, que os bebês, como precisam, então de repente há uma fase da vida que o líder é importante, que até esses medos, né? Se você não fizer isso, vai ficar... Então, o que a Pagels no texto aqui, inclusive, ela coloca? À medida que você é desinformado e você tem muita ânsia de busca, essa ânsia pode ser muito real. Seja porque você quer sair desse mundo de sofrimento, seja porque você realmente tem aquela chama interna, você sabe que Deus existe, que a energia é real, que tem algo e você quer aquilo. Mas como você não tem informação nenhuma, você pega alguns pela frente, que às vezes donos de uma lábia e uma informação muito grande, te conduzem. E tem gente que passa a vida inteira nessa dependência. E por isso que, por exemplo, Paulo diz, ele transmite, ele tem autorização para transmitir aos maduros, ou aos perfeitos, aqueles que se auto-preparam para todo esse trabalho. Lembra a Voz do Silêncio? No iniciozinho tem aquela dedicação de HPB para os eleitos, para os que se auto-elegeram, para aqueles que estão preparados para aquilo. Então, um papel talvez que seja nosso
novamente, não sei o quanto vocês estão ou não envolvidos, cresceram em vida espiritual, etc. Mas eu acho que um grande papel nosso é preparar a seara para que os maiores possam vir de fato semear. Mas se a gente não tiver a informação básica mínima, você não vai reconhecer quando o mestre passa. Ele pode estar te ensinando ali do teu lado e você não tem os elementos mínimos básicos para ter ouvidos para ouvir, para ter olhos para ver. Isso acontece na vida da gente direto. De repente, anos depois, você se dá conta. Ele estava do meu lado o tempo todo e eu perdi a oportunidade, não fiz nada, eu não me dei conta. Isso exige maturidade. A gente tem que aprender a ouvir no começo aos que a gente sente, parece melhor preparo, mas a gente tem que começar a assumir a nossa vida e não ficar entregando para outro toda a condução da nossa vida, seja física, seja espiritual. Nós temos que ter essa maturidade. Por isso que Paulo diz, eu transmito aos maduros ou aos perfeitos. O que você estava querendo falar em relação a Paulo é a questão do Nicolaitenses, a Nicolau de Antioquia? Não sei. Você estava tentando se lembrar? Não é. Em Antioquia, no tempo de Paulo, eu não estou conseguindo lembrar o nome do instrutor da escola. Eram 3. O principal eu não estou conseguindo lembrar. Além dele tinha Eufrates e além dele estava, não é Silvanus, é com outro nome que ele está lá. Eu não consigo lembrar, mas até o final hoje eu ainda lembro. Né? Então, só um parecer, em relação à questão de Paulo, sempre é muito citado na obra da Doutrina Secreta, que ele tem uma questão do linkar com os construtores, com a linguagem dos empreiteiros, que está relacionado com os maçons. Né? Então, o que se está falando ali, você entende, tira desse texto, é que a maçonaria está muito além dessa maçonaria que nós conhecemos hoje, que é uma coisa que faz parte da hierarquia verdadeira, que é essa questão dos construtores dos templos, entre aspas, porque existia um código de sabedoria, de um